Olá, tudo bem? Você sabe por que é que o narcisista patológico abre mão de sua vítima ou de sua fonte de nutrição narcisista e a descarta? Como superar o descarte? Fique conosco porque no vídeo de hoje eu estarei falando sobre este assunto. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Vem conosco. Muito bem. Nós sabemos que o narcisista, ele funciona através de ciclos. Aquele primeiro ciclo, que é a idealização, depois vem o segundo ciclo, que é o de acusação ou desprezo, de alguma forma, que envolve outros pontos importantes. E o terceiro ciclo é o ciclo do descarte. Ora, no primeiro momento, e nós já aprendemos isso aqui em outros vídeos, vou deixar linkado aqui na descrição, nós já aprendemos que o narcisista, no primeiro ciclo, ou seja, na idealização, ele é toda atenção, ele é todo carinho, ele é toda aquela condição que encanta, que deixa a pessoa em uma situação tranquila com relação aos sentimentos. No segundo momento, é o momento do gaslighting, né? Que é aquele momento em que ele começa a perseguir, ele começa a trazer uma situação muito mais difícil para aquela pessoa, para a convivência, e ele começa a deixar cair a sua máscara, e assim fazendo, ele vai mostrando quem ele realmente é e qual é a sua intenção. Então, no terceiro ciclo, ele passa a agir com o descarte, ou seja, ele vai criando meios pelos quais ele possa ou largar a sua fonte de nutrição, a sua fonte de suprimento narcisista, e já passa a olhar para outras fontes de suprimento. Geralmente acontece o seguinte: quando ele nota que a primeira fonte, a fonte primária, não está mais lhe fornecendo os suprimentos necessários que ele precisa para continuar a sua exuberância, continuar a ser aquele sujeito maravilhoso, né? Aquele tipo mais, vamos dizer assim, destacado de pessoa. Então ele começa a buscar outras fontes. E nessa busca é que ele começa a realizar alguns atos para provocar esse descarte. Mas o narcisista, ele provoca o descarte? Sim. Porque, na realidade, o que acontece é que há uma necessidade de ele obter o maior número de suprimento narcisista necessário. E nós vamos falar em outro vídeo sobre o que são esses suprimentos narcisistas. E nessa condição, ele absorve tudo o que ele precisa e tudo o que for possível, tanto na parte positiva como na parte negativa.
E quando sua vítima não tem mais aquele suprimento para lhe fornecer, então ele parte para uma nova etapa, para uma nova busca e cria o momento de descarte. O momento de descarte é aquele momento em que ele, já tendo uma visão ou escolhido a sua próxima vítima, ele abre mão da sua vítima originária e parte para uma nova aventura. E nós sabemos que o narcisista, ele sempre vai trabalhar em ciclos. Idealização, crítica e depois o descarte. E isso é muito importante que você conheça, que você compreenda essa particularidade. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora, porque é importante que você compartilhe conosco, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que precisam ouvir esses assuntos, para que eles possam se encontrar na sua vida, no seu convívio, e eles possam identificar dentro daquele relacionamento, se eles estão vivendo com pessoas narcisistas ou não. E quando eles descobrirem que estão vivendo com a pessoa narcisista, eles tenham meios para trabalhar essa questão na sua vida e no seu relacionamento. Se você se inscreveu, ótimo. Vamos continuar o nosso trabalho com muito carinho e preste muita atenção, porque vem coisas grandiosas e maravilhosas para você conhecer. O descarte. O que é o descarte, pastor? O descarte é quando o abusador descarta a pessoa que ele está abusando, né? Que ele está usando. Porque o narcisista, ele não gosta de ninguém. Às vezes nem dele mesmo. E ele usa as pessoas apenas para satisfazer o seu ego, né, que é enorme, a sua visão de si próprio, e ele precisa da opinião das outras pessoas, geralmente opiniões positivas a seu respeito, para que eles continuem vivendo e agindo como eles agem. O abuso, apesar do descarte, ele não acaba com o descarte. É apenas uma pausa. Nós vamos ver isso no decorrer do vídeo. Porque o narcisista, ele não abre mão de sua presa. Ele não abre mão. Embora ele abra no primeiro momento, mas ele vai continuar sendo sempre aquela pessoa que está na expectativa do retorno. Então, quando o abusador ele quer descartar a sua vítima, ele começa a humilhar, ele começa a fazer com que a pessoa fique lá no chão, né? Trazendo todo tipo de palavras pesadas, seja um homem ou mulher, não importa. Então, no final das contas, depois de tanta humilhação, de tanta baixaria muitas vezes, ele sai ou ela sai, vai embora, vai viver a sua vida, aparentemente, você fica arrasado, você fica, né, triste, porque você já está acostumado com aquela convivência. Você já está acostumado com esse tipo de comportamento. E assim sendo, à medida que o tempo passa, você aos poucos vai juntando os cacos. E nesse juntar os cacos,
que você começa a se recuperar e você começa a descobrir que tem vida além do narcisista, ele que já está lhe monitorando desde o descarte, ele volta. Aí ele vem fazendo o hoovering, né? Que é aquela situação. Ah, eu errei, eu não devia ter deixado você, né? Você é a pessoa importante. E você vai e cai nessa conversa. Só que, nesse retorno, se você o recebe de volta, pensando que há um arrependimento genuíno, você está assinando o seu atestado de sofrimento. Porque ele volta, e ele volta cheio de um ódio incontido, em que ele se torna muito mais perverso do que estava antes. E nessa condição, ele passa a agir com uma falsidade incrível, sendo bonzinho, sendo maravilhoso, sendo atencioso, isso no primeiro momento, que dura poucos dias, poucas semanas, até voltar a ser aquela pessoa que ele é, e começa a fazer o quê? Ele começa a te desvalorizar novamente. Ela começa a te desvalorizar. Ela começa a agir de forma muito pior do que você estava antes. Isso é muito interessante, que é até bíblico, porque Jesus tem uma palavra quando ele diz que um demônio, após sair de um corpo, ele anda vagando, e não tendo local para pousar, ele volta para o corpo em que esteve e encontra limpo, arrumado. E o seu estado, ele volta a viver naquele corpo novamente, e o seu estado passa a ser pior do que era antes. E é mais ou menos isso que acontece com o retorno do abusador. Ele volta a fazer parte da sua vida, no início idealizado, muito carinho, muita atenção, depois vem a desvalorização. Ele não te valoriza, não te valoriza, ele não te dá apoio, ela não te dá apoio, ela te critica, ela te chama de tudo que é nome, porque na realidade a intenção é justamente manter você preso ou presa no ciclo vicioso dele ou dela, do narcisista. Então, quando você começa a se recuperar, ele volta. Ele só descarta uma vítima quando ele já está de olho, já está formalizado a próxima vítima. E é nesse sentido que você deve prestar bem atenção na sua condição. Ele não se importa nem com a vítima originária, nem com a próxima vítima, e nem se preocupa quando retorna para a originária. Ele também não se preocupa com a que deixou, ou com o que deixou. Porque ele ou ela, o narcisista, ele só pensa em si. Aquilo que lhe satisfaz, esse é o objetivo. Então, como superar o descarte narcisista? No início, quando acontece o descarte, há uma dor horrível. A dor da humilhação diária, aquela condição que muitas vezes as pessoas sentem como se fosse um sentimento de morte verdadeiramente.
mas ele não pensa nisso. Ele não tem remorso, não sente. Ele simplesmente descarta, porque a sua fonte nutricional narcisista, de suprimento narcisista, está ficando escasso. E ele precisa de uma dose alta, de suprimento. E ele vai procurar em outro local para se satisfazer. E como você fica? Fica destroçada, fica destroçado. Né? Há uma sensação de vazio enorme. Há uma condição que parece que a terra sai dos pés, você se sente, né, um verdadeiro buraco. Mas começa a pensar, mesmo sofrendo, a sua dependência desse sentimento é tão grande que você pensa ainda em ele voltar, em ela voltar. E é nesse momento em que você está repassando esse sentimento, você começa a pensar, seria interessante que ele voltasse, que ela voltasse. E você pensa assim, como eu vou superar tudo isso? Como superar tudo isso? Nesse vídeo eu quero trazer pelo menos 3 formas de você superar essa condição do descarte. Isso só vai funcionar se você quiser agir nessa condição. O primeiro passo para você superar é que você deve se livrar da culpa. Sim, porque o narcisista, ele faz você se sentir culpada, se sentir culpado. Que tudo o que está acontecendo na sua vida ou no seu relacionamento de ruim é culpa sua. É você que está provocando. E ele faz isso pelos abusos psicológicos e muitas vezes até abusos físicos. E você tem que saber que você não é culpada, você não é culpado. Você é vítima de um ser transtornado. A segunda lição que eu quero te passar aqui, o segundo conselho, é de que você deve transformar-se, se recuperar. Como você faz isso? Olha, o processo terapêutico é muito importante para ajudar na recuperação. Você deve procurar um profissional, psicólogo, psiquiatra, terapeuta comportamental, que tenha experiência nesse convívio, né, com pessoas abusivas. E na terapia você vai aprender a resgatar a sua autoestima, que já está arrasada, já está lá na lona. Por que ele fez isso? Então, você vai aprender a abrir mão daquele vício que o narcisista lhe colocou, o vício dele, né? De você ser viciada nele, viciado nela. Então você tem que ser, nesse momento, tratado. E aí, quando estiver nessa condição de aprender a se resgatar, de aprender a ter novamente a autoestima e se livrar dessa droga do narcisista, você vai começar a aplicar alguns pontos importantes que nós chamamos de o contato zero. Contato zero. O contato zero é importante para você trabalhar
nessa condição. O terceiro ponto para se livrar da prisão e superar esse trauma do descarte é criar novos propósitos. Você deve perguntar ou se perguntar: o que eu quero para a minha vida? O que eu quero agora? Como vou agir com as pessoas? Eu vou mostrar a realidade? Você vai buscar os seus sonhos, seus desejos. O que é que você quer para a sua vida? Você quer viver essa vida escravizada, aprisionada a este ser tão difícil de se lidar? Ou você vai criar novos planos, novos propósitos, novos objetivos? Olha, se você se ama, se você quer realmente ter uma vida tranquila, você deve buscar todas essas coisas e buscar florescer mais na sua vida. Fazendo isso, você vai estar pronto para superar o descarte. Quando o narcisista descobre que você se superou, o narcisista não vai dar colher de chá, não vai. Ele não vai deixar barato. Ele não vai desistir por desistir. Ele vai voltar. E como nós falamos anteriormente, ele vai voltar usando o Wolverine. E eu tenho um vídeo aqui no nosso canal falando sobre esse assunto. E eu vou deixar linkado aqui na descrição também para que você acompanhe. Como o narcisista vive de ciclos, ele vai fazer isso também com a nova fonte de nutrição, de suprimento dele. Ele vai idealizar, depois ele vai desvalorizar e por fim ele vai descartar. E agora, olhando para o lado positivo do descarte, esse pode ser o momento de você se livrar de uma vez por toda dessa pessoa ou dessa condição, para que você não sofra mais os abusos que muitas vezes você está fadada a viver. Esse é o lado positivo. E é o melhor momento para a vítima se livrar desse abusador. Porque existem 3 formas de descarte. E eu quero alencar aqui para que você entenda. O primeiro momento em que o narcisista quer lhe descartar, ele vai fazer com que você seja acusado de rebeldia. Ou seja, você já não faz aquilo que ele quer, o que ela quer. Você já não faz as suas vontades. Você já não está ali à disposição. Isso faz com que ele se irrite. Ela se irrite. Porque ele já age assim para tentar provocar a sua reação. Porque ele se alimenta disso. Com o descarte, não é só a vítima que sofre, mas todos aqueles que estão ao seu redor. Toda a família também é abalada por essa condição. E a pessoa narcisista ou com transtorno de personalidade narcisista não só está ciente que descartou a sua vítima, como sabe abusar dela mesmo tendo descartado. Eles são cruéis.
Porque após a humilhação, o abandono, a crueldade nas suas palavras, nas suas intenções, esse narcisista, se ele souber que você, depois de todo o sofrimento, está bem, agora está se recuperando, ele não vai perder a oportunidade de voltar a ter o suprimento narcisista necessário que ele encontra em você. E ele vai voltar. E vai agir de forma que você pense que ela realmente está arrependido. E não está. Não está. Na mente dele, você foi culpado. E ele vai expressar isso. E ele vai dizer muitas vezes, sabe por quê? Eu tive que sair, eu tive que deixar. Porque você foi muito chata. Você foi culpada. Você gritou comigo, você disse isso, você fez aquilo, deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo, sempre procurando pôr a culpa em você. Porque você é o suprimento narcisista dele ou dela. Ele nunca vai assumir um erro, nunca. Mas se não houver suprimento narcisista mais, se não tiver mais, ele parte para outra para garantir o seu novo suprimento. Não se engane. Mas o que é a desvalorização, pastor? Olha, a desvalorização é quando ele começa a se mostrar quem ele realmente é. E ele vai tratar você como ele acha que você merece. E geralmente como objeto de sua satisfação. Então você não passa de um objeto. Ele vai dizer que você é isso, que você é aquilo, que você não fez isso, que você não fez aquilo. E tentando cada vez mais lhe humilhar, lhe desprezar, lhe fazer com que você se sinta mais baixo do que o chão. Porque essa é a atitude. Ele se alimenta dessa reação sua. Quanto mais triste, mais raivosa você tiver, melhor para ele, melhor para ela. Porque ele está vendo que está tendo retorno. Agora, quando você ficar indiferente às suas investidas, aos seus abusos, aí ele vai ter um problema muito sério. O descarte é só a finalização de um ciclo para continuar, recomeçar um novo ciclo. Que pode ser com você, pode ser com outra pessoa, mas sempre correndo nesse ciclo, certo? Ele vai sempre tendo a idealização, a desvalorização e o descarte com todos aqueles que estiverem com ele. Rejeite esse tipo de atitude. Quer voltar? Ótimo. Seja para o bem, mudando. Mas como ele não vai fazer isso, viva a sua vida. Seja bênção. Seja abençoada. Seja grandiosamente, ricamente valorizado. Porque é isso que você merece. Ok? Se você gostou do nosso vídeo, então dê o seu like. Se inscreva em nosso canal. O seu like é muito importante para mim. Comente. Eu gostaria de saber o que você está achando dos nossos vídeos, do nosso canal e o que nós podemos melhorar. Faça sugestão, tá bom? Nós ficamos por aqui. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo.